Senhoras e senhores, é com imenso prazer que eu apresento a vocês o rato mais famoso vindo diretamente da Disney, Mickey Mouse. Oi, eu sou o Mickey Mouse. Pera, você não é o Mickey Mouse? Quem é você? Eu sou o Dusterplix. E o que você tá fazendo aqui? Ué, eu tô aqui porque você me chamou. Eu? Já sei. Deve ter sido o Pack Reverso. Tinha que ser. Olha, você não ia poder usar o Mickey de qualquer forma, porque o Mickey só inspirou o copyright nos Estados Unidos. No Brasil ainda não, só vai esperar em 2036. E não é qualquer Mickey que inspirou o copyright não. Não é aquela versão colorida que todo mundo conhece. É aquele Mickey preto e branco de 1928. Realmente. A Disney esconde o Mickey às 7 chaves. E não é só o Mickey, ela tem muitos segredos e coisas escondidas. Com quem você tá falando? Iceberg da Disney. Pois é, por mais que a Disney fez e faz parte da infância de muita gente, e por mais que ela tente manter esse conceito de magia Disney, de algo doce e inocente, a nossa querida Disney tem várias coisas bem estranhas e macabras que ela esconde muito bem. E junto com o Luster, eu resolvi compilar algumas coisas bem esquisitas e controversas da Disney e fazer o nosso Iceberg da Disney. Então, sem mais enrolação, vamos direto para a camada 1. Camada 1. Mickey, domínio público. Mickey Mouse é com certeza o mascote mais famoso que existe. É uma das principais marcas da Disney. Mas recentemente, o tão amável Mickey caiu em domínio público. Mas, assim como o Luster disse lá no começo, apenas a versão original do Mickey. Mas eu vou explicar melhor. Acontece que muitas coisas envolvem os direitos autorais de uma obra. A lei protege os autores e lhe reserva o direito de processar aqueles que fazem uso de alguma produção sua. Quando o autor não tem mais direito, existe a autorização de uso livre ao público geral, o que chamamos de domínio público. Geralmente isso acontece cerca de 70 anos depois do falecimento do autor da obra. Isso aqui no Brasil. Walt Disney, criador da Disney, veio a óbito em 1966. Então, no Brasil, o Mickey só fica público em 2036. Porém, lá nos Estados Unidos, a história é um pouco diferente. Em geral, autoriza que uma obra permaneça em domínio público por até 95 anos após a publicação. Ou seja, se você criou algo agora, 95 anos depois, ela ficará pública nos Estados Unidos. A primeira lei de direitos autoral surgiu nos Estados Unidos em 1909. Ela permitia que o autor mantivesse e pudesse lucrar com sua obra por 56 anos. Em 1984, o Mickey já deveria ser de domínio público, mas isso não aconteceu. Isso porque, graças ao tamanho e à influência da Disney, ela vivia fazendo pressão nos políticos para que eles estendessem a lei e assim protegessem o rato mais famoso do mundo. Em 1976, uma lei dos Estados Unidos, impulsionada pela Disney, estendeu os direitos autorais de 56 para 75 anos. O Mickey Mouse de Steamboat Willie ficou protegido até 2003. Só que não parou por aí. Desde a década de 90, a Disney iniciou doações significativas para o lobby político, contribuindo com mais de 4 milhões entre 1992 e 1998. Após aprovado, foi assinado em 27 de outubro de 1998 pelo presidente Bill Clinton, estendendo o prazo de propriedade de direitos autorais para 95 anos. E assim, a lei mudou novamente, de 75 para 95 anos, protegendo o Mickey até 2023. Porém, agora finalmente chegou a hora do Mickey, e a Disney, ao que tudo indica, não tentou proteger e nem pagar político nenhum para estender a lei novamente, fazendo assim com que a versão original do Mickey lá de 1928 finalmente ficasse em domínio público. Mas lembre, só nos Estados Unidos. E a versão original, as outras versões do Mickey ainda estão protegidas. Cinderela 2. Oi, eu sou o Dusterflix e, bom, Cinderela é um clássico da Disney que marcou uma geração. O filme, original de 1950, é amplamente considerado um dos melhores da Disney, o que estabelece um padrão elevadíssimo. Um filme fechado que conta a história de Cinderela dos irmãos Grimm. O filme foi um sucesso de crítica e bilheteria. Acontece que quase ninguém sabe que, por incrível que pareça, existe uma continuação
continuação desse filme, chamado Cinderela 2. Acontece que esse filme foi um fracasso de crítica, já que muita gente detestou na época. Existe uma época que a Disney saiu fazendo sequências de vários dos seus filmes, como A Pequena Sereia 2, Mowgli, O Menino Lobo 2 e Pocahontas 2, entre outros, e todos são bem inferiores aos originais. E Cinderela 2 é considerado uma das piores sequências. Algumas das principais críticas envolvem a personalidade da Cinderela, que mudou bastante. Ela se tornou um pouco mais egoísta. Eles também resolveram trazer de volta uma das meias-irmãs da Cinderela, a Anastácia, e fizeram com que ela se tornasse boazinha, o que arrecadou em críticas mistas, porque teve gente que não gostou e teve gente que gostou, além de que teve muitas reclamações sobre a animação ser inferior ao original, principalmente pela animação ser uma das primeiras animações digitais da Disney. Ela não foi feita manualmente igual o primeiro filme. O filme foi até que bem na época, ultrapassou a marca de 120 milhões de dólares em venda. Sim, venda. Isso porque ele foi lançado direto para o DVD e VHS, não passando nos cinemas, o que provavelmente contribuiu para que muitas pessoas não soubessem da existência desse filme. E ele foi completamente esquecido por ser totalmente inferior ao original. Muitas críticas concordam que parecia restos de uma série de televisão rejeitada. E acredite se quiser, depois disso ainda surgiu mais um, Cinderela 3, que foi direto pro DVD, não chegando a passar nos cinemas também. E a história fala sobre a madrasta má de Cinderela, que usa a varinha de condão da fada madrinha para voltar no tempo e fazer com que o sapatinho de cristal caiba em sua filha Anastácia antes que Cinderela possa experimentar. E apesar de também ter uma nota baixa, é bem mais elogiado que o segundo. Irmãos Grimm, histórias originais. Esse tópico refere-se às histórias originais dos Irmãos Grimm. Acho que muita gente já sabe, mas os contos de princesas da Disney, como Cinderela e Branca de Neve, não são histórias originais da Disney, e sim escrita pelos escritores Irmãos Grimm. A Disney apenas pegou essas histórias, que são basicamente fábulas e contos de fadas, e transformou em animações. Acontece que a maioria das histórias dos Irmãos Grimm não foram feitas exatamente para o público infantil, e muitas das histórias nem sequer eram feitas por eles. Eles apenas recontavam contos populares. Contos populares são tão antigos quanto a civilização humana, sintetizando tradições orais e escritas, resultando em diversas versões para as mesmas. A narrativa de Cinderela, por exemplo, tem origens na China e no Egito Antigo, com detalhes variando conforme a influência cultural. Originalmente, essas histórias foram feitas para estudos acadêmicos. Eles basicamente saíram coletando essas histórias que eram contadas pelas pessoas e escreveram, já que eles queriam preservar esses contos antigos que eram contados pelas pessoas como forma de preservar a cultura alemã. E apesar do título de contos infantis, muitas histórias nem eram infantis de verdade. Na verdade, em Branca de Neve, na versão de Grimm, a rainha má é punida pelos seus crimes contra a princesa, sendo forçada a usar sapatos de ferro em brasa e dançar até cair sem vida. A Cinderela se chama Ashpuntel e tem seus desejos atendidos não por uma fada madrinha, mas por uma velã no túmulo de sua mãe, regada por suas lágrimas. No lugar de sapatinho de cristal, o príncipe busca um de ouro. Durante a tentativa, as irmãs não forçam seus pés no sapato, mas os desmembram, cortando os dedões e parte dos calcanhares. No desfecho, o casamento de Cinderela com o príncipe envolve dois pássaros brancos que, ao invés de cantar alegremente, bicam os olhos das irmãs. A Disney, quando adaptou essa história, modificou muita coisa, mudando nomes, personagens e transformando esses contos em obras voltadas para um público mais novo. Bom, essa foi só a primeira camada, com algumas curiosidades bem interessantes, vocês não acham? Mas agora tá na hora de descer, irmos para a segunda camada. E relaxa, não tem nada de muito pesado por aqui. Então vamos para camada 2, Gigante. A Disney já lançou várias animações baseadas em contos de fada, como Os Três Porquinhos, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, Pinóquio, mas existe dois contos que a Disney nunca adaptou, que é Chapeuzinho Vermelho e João e o Pé de Feijão. Você já reparou que a Disney nunca fez uma história baseada no conto de João e o Pé de Feijão? A Chapeuzinho ao menos teve alguma participação em alguns filmes da Disney, mas nunca nos moldes clássicos de conto, como Pinóquio, por exemplo. E João e o Pé de Feijão nunca sequer teve. Tem uma paródia do Mickey
Disney, mas filme baseado mesmo num conto nunca rolou. Só que isso era para ter acontecido. Em agosto de 2015, a Disney revelou um novo título de seu filme, sendo Gigantic, que seria a história de João e o Pé de Feijão. Gigantic foi originalmente programado para ser lançado em 9 de março de 2018. No entanto, em 30 de junho de 2016, a Walt Disney Animation Studio anunciou que Detona Ralph 2 seria lançado nessa data, e Gigantic iria estrear, em vez disso, em 21 de novembro de 2018. Em 25 de abril de 2017, a Disney anunciou a data de lançamento do filme Gigantic, que iria estrear em 25 de novembro de 2020. E depois de muito adiantamento, no dia 11 de outubro de 2017, a Disney anunciou o cancelamento do filme devido a divergências criativas. Canção do Sul. A Canção do Sul é um filme produzido pela Disney em 1946. O filme mistura animação e atores reais, contando a história folclórica do sul dos Estados Unidos. No entanto, ao longo do ano, o filme se tornou controverso devido às representações raciais estereotipadas e à visão romantizada das relações entre personagens afro-americanos e brancos no contexto pós-guerra civil. A forma com que os afro-americanos foram retratados foram criticadas por supostamente reforçar estereótipos e glorificar uma visão idealizada do passado. A Disney, reconhecendo a sensibilidade em torno do filme, decidiu não lançá-lo em VHS ou DVD dos Estados Unidos. Além disso, a empresa deixou de exibir o filme em seus parques temáticos e se distanciou da produção devido às críticas à sua representação racial. A Canção do Sul permanece indisponível em grande parte dos catálogos oficiais da Disney devido a controvérsias que cercam sua representatividade racial. Isso é um tópico bem controverso. Alguns dizem que esse filme não deveria ser apagado, e sim mantido guardado e ser relançado, pois faz parte da história. Outros dizem que esse filme deveria ser esquecido. O que você acha? Diz aí. De qualquer forma, durante uns tempos era meio difícil assistir esse filme, porém hoje em dia você consegue encontrar para assistir em muitos sites, inclusive no próprio YouTube. The Dark Side of Disney. Esse tópico refere-se a mais de uma coisa, para ser exato. Primeiramente, a um livro que carrega esse mesmo nome, escrito por Leonard Kinsey, na qual ele visitou os parques da Disney mais de 100 vezes e resolveu escrever um livro que, de acordo com ele, conta o lado negro da Disney. Revela todas as dicas, truques e golpes e histórias que eles não querem que você saiba, mas tá mais para uma biografia que conta sobre as coisas que aconteceram com ele no parque da Disney. Aparentemente também existe um documentário baseado nesse livro, mas aparentemente ele é bem ruim. Mas Dark Side of Disney também é referente a várias séries de ilustrações feitas por vários artistas diferentes em anos diferentes que, ironicamente, levam o mesmo nome. E todas essas artes têm como objetivo recriar personagens do conto da Disney de maneira assustadora, sinistra ou deturpada. Foi uma camada bem interessante, mas tá na hora de abordar algumas mídias perdidas e conspirações. Então vamos descer para a próxima camada. Camada 3. Mickey Columbus. Como a gente já viu anteriormente, às vezes acontece da Disney abandonar alguma ideia de animação, muitas vezes porque eles não acham que vai entregar o resultado esperado, ou por divergências criativas. E uma dessas histórias rejeitadas pela Disney é o Mickey Columbus. Mickey Columbus é um curta-metragem cancelado de meia hora, que deveria ser lançado em 1992 até um ponto desconhecido. A dublagem do filme já havia sido gravada antes de seu cancelamento. O filme contaria a história de Columbo, interpretado por Mickey e seus amigos. O motivo do cancelamento aparentemente foi por dois motivos. Primeiro, a equipe de animação sabia que o trio teria que encontrar com algumas pessoas nativas do Novo Mundo, mas não queriam ofender ninguém com estereótipos desagradáveis como os de Peter Pan. Segundo, querendo avançar com o desenvolvimento de novos longas-metragens como Aladdin e a Bela e a Fera, a empresa perdeu interesse em fazer mais curtas-metragens. Porém, apesar de ter supostamente a dublagem ter sido gravada, não existem nenhum sinais dela em nenhum canto da internet. A única coisa que temos para a existência desse filme é algumas imagens do storyboard. Musicana. Continuando nessa linha de filmes cancelados,
menos, acho que muita gente conhece o filme Fantasia, um grande clássico da Disney. E é um filme um tanto quanto polêmico em alguns aspectos. Porém, o ponto desse tópico não é esse. Acontece que era para ter existido uma sequência de Fantasia, que iria se chamar Musicana. E assim como seu antecessor, Musicana seria um longa animado com foco em música. Embora o filme nunca tenha sido feito, todos os segmentos a serem usados no filme foram escritos e storyboardeados também. Então é possível encontrar algumas imagens do que era para ter sido o filme. Porém, eles resolveram cancelar, já que eles não queriam outro prejuízo que, apesar de um grande clássico e bem famoso, Fantasia foi um fracasso de bilheteria. E eles não queriam repetir isso. Então Musicana foi cancelado. A sequência de Fantasia só veio em 1999 com o filme Fantasia 2000, porém com segmentos diferentes do que era para ser Musicana. Minnie Take Cares of Pluto. Esse tópico refere-se a um episódio de Mickey Mouse Works, ou conhecido aqui no Brasil como O Camundongo da Disney. E esse episódio em questão foi banido por ser considerado pesado demais. Na história, Mickey pede para Minnie cuidar de Pluto, e Pluto começa a ficar com medo e alucinar, achando que a Minnie vai passar a faca nele. Pelo episódio ter sido banido, ele ficou muitos anos sendo uma completa Lost Media, e era impossível de assistir, ao menos nos Estados Unidos, já que em outros países ele ainda passava de vez em quando. Inclusive, eu não sei se é memória falsa minha, mas quem lembra do estranho canal Club Disney, um canal da Disney que passava nas parabólicas. Esse canal, ele servia como uma propaganda para os produtos da Disney, e nesse canal passava vários desenhos antigos da Disney, incluindo o Camundongo da Disney. E eu tenho pra mim que eu cheguei a ver esse episódio justamente nesse canal. Será que eu tô delirando? Se você se lembra, comente aí. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando desse canal exclusivo da Disney para a parabólica. Splash Mountain. Bom, se você assistiu até aqui, você deve se lembrar de A Canção do Sul, que eu falei na camada 2. Acontece que a Splash Mountain é uma atração dos parques da Disney, baseada justamente nesse filme. Só que essa atração foi oficialmente fechada em 23 de janeiro de 2023, e no lugar surgiu Tiana's Bayou Adventures, uma atração baseada no filme A Princesa e o Sapo. Acontece que a Splash Mountain era uma das atrações mais famosas dos parques da Disney, porém ela começou a dar problemas de uma hora para outra. Isso começou a levantar teorias que a Disney estava intencionalmente negligenciando a atração para torná-la menos popular. Não só isso, mas em algumas partes no novo passeio baseado em A Princesa e o Sapo são estranhamente parecidos com a antiga, baseada na Canção do Sul, só literalmente alterando os personagens. Isso começou a levantar diversas teorias. Essa atração, a Splash Mountain, surgiu muito antes do filme A Canção do Sul se tornar polêmico, e também, a Disney querer esconder ele a todo custo. E recentemente vem sendo reformada para ser a nova Tiana Bayou. Logicamente falando, faz sentido a Disney querer se livrar desse brinquedo. E alguns conspiracionistas levantam a pergunta de: não é estranho a Disney substituir sua atração baseada em uma acusação de preconceito racial e trocá-la por um baseado justamente em uma princesa negra? Alguns conspiracionistas ainda mais radicais levantam a teoria que todo o filme da Princesa e o Sapo surgiu justamente com esse propósito em mente, já que o filme da Princesa e o Sapo, alguns segmentos animados lembram a Splash Mountain. Pois é, tá na hora da gente descer, e tá na hora do aviso. As próximas camadas abaixo contêm tópicos um pouco mais sensíveis e controversos, então se você não gosta ou tem algum problema com assuntos mais sensíveis, recomendo parar por aqui. Além de alguns tópicos conterem coisas para maiores, então dependendo da sua idade, o vídeo pra tu acaba aqui. Bom, aviso dado, se você continua aqui, tá na hora de descer para a próxima camada. Camada 4. Nazi Donald. Esse é um curta feito na época da Segunda Guerra Mundial, onde o Pato Donald se torna nazi. Não, eu não tô zoando, o Pato Donald se torna nazi, com direito a fazer saudações ao cara do bigodinho e tudo. Mas calma, tem um motivo e eu vou explicar. Por ser um curta em inglês e que nem chegou a passar pra cá,
muita gente achava que se tratava de um curta da Disney fazendo apologia ao Alemão do Bigodinho, mas não é exatamente isso. Na verdade, o curta, que inclusive chegou a ganhar um Oscar, é uma propaganda anti-nazi. Donald é levado até a fábrica de armas, onde ele terá que trabalhar por 48 horas por dia para o alemão. A cena na qual o pato tem que atarrachar bombas é uma clara alusão ao clássico Tempos Moderno, de Charlie Chaplin. Ao final, Donald felizmente acorda do que se revela ter sido um pesadelo e diz: "Estou feliz por ser um cidadão dos Estados Unidos da América", diz o pato no final do episódio. Apesar de ser uma propaganda anti-bigode, o fato do filme ser rodeado de símbolos fez com que algumas pessoas interpretassem ele meio errado. Na Rússia, o filme foi incluído na lista nacional de material extremista, criado pela primeira vez em 2002. Isso ocorreu devido a um local que recebeu uma sentença suspensa de 6 meses por carregá-lo na internet e incitar ao ódio e à inimizade. Que piada de mau gosto. Entretanto, depois de um tempo foi desbanido. The Black Cauldron Sequence. O Caldeirão Mágico, como é conhecido no Brasil, quase foi responsável pela falência da Disney. Caldeirão Mágico é um filme de 1985 e é considerado por alguns um filme animado de terror por seu tom sombrio e por sua paleta de cores escuras. Nas terras de Pridain, um jovem garoto chamado Tarão é um guardador de porcos que sonha em ser um grande guerreiro na pequena fazenda do mago Cair Dalben. Dalben descobre que seu inimigo, Rei de Chifres Rei Chifres, está à procura de uma relíquia mística conhecida como Caldeirão Negro, com o intuito de criar um exército invencível de guerreiros mortos-vivos para, dessa forma, dominar o mundo. A animação foi lançada nos cinemas norte-americanos em 24 de julho de 1985. No Brasil, chegou em 19 de setembro do mesmo ano, e em Portugal só chegou em 18 de março do ano seguinte. Sob o custo de 25 milhões de dólares, embora um dos produtores do filme alega que o longa tenha custado mais de 40 milhões de dólares, o filme não obteve um retorno satisfatório em bilheteria, arrecadando apenas um pouco mais de 21 milhões de dólares nos cinemas no mundo inteiro, sendo assim um dos maiores fracassos da Disney, talvez pelo fato de ser um filme sombrio e isso não ter chamado a atenção do público-alvo da Disney, mas assim como Cinderela 2 e Musicana, vimos que a Disney tem alguma paranoia estranha em tentar lançar uma sequência de filmes que foram fracasso, e com o Caldeirão Mágico não poderia ser diferente, já que a Disney aparentemente cogitou lançar uma sequência do longa. Contudo, não se tem muito sobre isso na internet, apenas boatos e especulações. Suicide Mouse. Esse tópico, sendo sincero, ele só tá baixo por causa do seu conteúdo possivelmente sensível, já que ele é bem manjado. Mas o tópico em questão refere-se a uma antiga creepypasta dos primórdios da internet, datado de quase 14 anos atrás, mais velho que muita gente. É uma creepypasta sobre um suposto episódio perdido do Mickey, que é tão assustador que quem assiste tira a própria vida. A música do fundo é bem assustadora, e apesar do vídeo do si não ter nada demais, o vídeo foi refeito várias vezes por várias pessoas diferentes, mas o original é esse que tá aparecendo aí na tela, que data de 2009. Apesar de, se eu não me engano, o vídeo saiu do ar algumas vezes, então provavelmente é até mais antigo que isso. Apesar de ter muitos comentários dizendo que essa creepypasta não é assustadora, realmente não é. As creepypastas de hoje são mais gory e violentas, porém as antigas eram mais sombrias, do tipo não assista e não pesquise, tendo uma áurea sombria em volta. E isso é de 2009. Nessa época, além de não ser comum, não era nada fácil fazer animações, então uma animação do Mickey Mouse com uma história tão obscura por trás assustou muita gente, principalmente pela música de fundo, feita especialmente no vídeo. Inclusive, muita gente diz que a música usada no vídeo é de uma música chamada Alienado, de uma banda chamada Tramontina, mas o que tudo indica não. Essa banda apenas usou os arranjos da música original da creepypasta, que não era registrada para fazer a sua música. É possível ver isso, já que a música é de 2015, enquanto o vídeo original data de 2009, mas graças a esses malucos aí, quem tentar usar a música original do Suicide Mouse leva um aviso de copyright. Camada 5. Disney Races Controversy. A Disney já se envolveu em muitas polêmicas envolvendo isso. A Canção do Sul não foi o único. Eu tenho aqui um vídeo que eu falo só sobre essas polêmicas da Disney, que não são as únicas e talvez não serão as últimas. O próprio clássico Fantasia tem alguns momentos bem controversos que foram censurados por esse motivo. No próximo tópico será abordado mais sobre isso.
isso: Racist White Rabbit Custom Character Incidents. Nos parques da Disney é muito comum existirem funcionários fantasiados de personagens da Disney. É algo bem comum dos parques. Porém, por debaixo dessas fantasias são pessoas comuns. Então, muitas vezes acontecem alguns problemas. Um dos que mais repercutiu na mídia foi o do coelho branco Racis. De acordo com uma família, um funcionário fantasiado de coelho branco recusou-se a abraçar ou interagir com o seu filho de 6 anos por motivos raciais. A família também afirmou que o personagem interagiu com crianças brancas e asiáticas. Obviamente, a Disney foi processada por isso. Não se sabe se isso é verdade, nem se o funcionário foi demitido, nem o que foi resolvido, mas a única nota que saiu foi que o processo foi resolvido com um acordo de confidencialidade. Mas essa não foi a única controvérsia. Em 31 de junho de 2022, um incidente semelhante ocorreu, quando um pai preocupado compartilhou um vídeo de recente visita de seus filhos à Disneylândia com sua avó. No vídeo, Rapunzel aparentemente ignora as únicas crianças negras em uma multidão de convidados. Em 1978, surgiu uma alegação de que um funcionário vestido como Winnie the Pooh, ou Ursinho Pooh, estava agredindo acidentalmente uma menina de 10 anos chamada Debbie Lopes. O trabalhador afirmou que a criança puxou seu traje por trás, resultando no incidente. Durante o julgamento, o funcionário voltou ao tribunal vestido como Pooh, respondendo à pergunta e demonstrando que os trajes do braço eram muito baixos para atingir a altura da vítima. O júri absolveu o trabalhador em apenas 21 minutos de deliberação. E uma das mais polêmicas: em 1976, uma mulher não identificada processou a Disney Parks Corporation, alegando que um funcionário vestido como um dos 3 porquinhos na atração It's Small World tocou-a de maneira imprópria. Ela retirou as acusações quando os advogados da Disney apresentaram uma foto do traje, revelando braços inoperáveis. Os braços dos personagens não mexiam, uma característica comum em personagens mais curtos, que haviam sido removidas nos anos seguintes. 1999 Hanging. O tópico em questão trata-se sobre uma história divulgada que supostamente aconteceu em 1999. O trecho descreve um acidente ocorrido em 1999 no passeio It's a Small World na Disney, onde o local foi evacuado, as luzes foram desligadas e uma explicação breve foi dada pelo interfone. A narrativa menciona que alguém tirou uma foto durante esse evento, mostrando algo perturbador no telhado. Aparentemente, uma criança pendurada pelo pescoço. O autor tentou contatar a Disney sobre a imagem, mas foi ignorado e expulso quando tentou abordar o assunto pessoalmente no parque. Porém, não existem muitas provas de que isso seja verdadeiro. Alguns dizem, na verdade, que a foto se trata apenas de um boneco, mas não tem como saber ao certo, já que a qualidade da imagem é bem podre, mas muito provavelmente é falsa. Bom, foi uma camada bem interessante, mas tá na hora de descer para a nossa próxima camada. Então, se você assistiu até aqui e ainda não deixou o like e nem se inscreveu, o que você tá esperando? Se inscreve aí. Mas bom, dito isso, vamos para a próxima camada. Camada 6. Minnie Mouse Sex Tape. Em 1936, pouco antes do aniversário de Walt Disney de 35 anos, seu irmão, o Roy, incentivou os funcionários da Disney a organizar uma festa surpresa. Durante a festa, 2 animadores decidiram criar um curta inapropriado do Mickey e Minnie Mouse, que foi exibido para o Walt Disney. No começo, o Walt Disney fingiu ter gostado da animação, mas, depois de descobrir os responsáveis, demitiu eles imediatamente e ordenou que todas as cópias fossem destruídas. A história, divulgada em 1994, gerou controvérsias devido à inconsistência e erros fatais na biografia de Mark Elliott sobre a Disney. Uma história semelhante envolvendo o escritor Harlan Ellison também foi relatada em 1979. Não se sabe exatamente se esse curta realmente existiu, porém, por ele ser citado numa biografia sobre a Disney pelo Mark Elliott, ser citado brevemente pelo escritor Harlan Ellison, que trabalhou na Disney, e por ser mencionado em um episódio documentário de Vidas Secretas, muitos acreditam que esse curta do Mickey e da Minnie realmente possa ter existido, apesar de não ter realmente nenhuma prova concreta sobre isso. Até hoje, muitos fazem buscas incessantes à procura dessa suposta animação que a Disney tentou esconder.
Mickey Mouse Pogrom. Na década de 1930, o cartunista polonês Jan Jarosz expressou um forte desagrado pela Disney e pelo personagem Mickey Mouse. Para envergonhar a Disney, ele começou a criar um curta chamado Mickey Mouse Pogrom, ou o Pogrom de Mickey Mouse. O curta inacabado retrata Mickey sendo brutalmente intimidado e torturado e não vivo por criaturas polonesas, possivelmente sugerindo uma tentativa de expulsá-lo de sua terra natal. A obra nunca foi concluída e nem lançada publicamente, provavelmente devido ao seu conteúdo considerado assustador para um público mais jovem. A única evidência disponível é uma foto e informações encontradas no livro Mickey e Mitzi, dedicado a animações pré-guerra, e é incerto se o curta será eventualmente revelado ao público. A única coisa que se sabe sobre esse curta é seu conteúdo brutal. Vietnã Mickey. Em 1968, Lee Savage, pai de Adam Savage, conhecido pelo programa Mythbusters, ou Caçadores de Lenta, e Milton Glaser, o criador do logotipo I Love New York, colaboraram em um curta silencioso chamado Shoot Subject, ou Mickey no Vietnã, criado como protesto à Guerra do Vietnã. O curta, de 1 minuto, mostrava Mickey como uma recruta feliz, viajando para o Vietnã e sendo imediatamente baleado na cabeça ao chegar, resultando em sangue correndo antes do final abrupto. O curta atraiu rumores de interesses indesejados da Disney, que supostamente tentou destruir cópias, embora isso nunca tenha sido comprovado. O filme permaneceu obscuro, até ressurgir brevemente no Festival de Cinema de Sarajevo de 2010. Em 2013, um youtuber chamado Abanding encontrou e carregou uma cópia do curta, ganhando atenção e levando a entrevistas de Glaser e Adam Savage. Posteriormente, em 2018, outro youtuber, CDCB2, distribuiu uma cópia VHS com trilha sonora original intacta e a compartilhou em seu canal. Por causa disso, hoje é possível ver esse curta na íntegra completo. É uma mídia bem sombria e sinistra. Ver o Mickey caído desse jeito no chão é meio sombrio e assustador. A última camada foi basicamente composta de conteúdo não autorizado que a Disney supostamente tentou impedir, apesar de não sabermos muito a fundo sobre isso. E bem, eu realmente espero que vocês tenham gostado, pois esse vídeo deu um trabalhão. Muito obrigado ao Lusterfix por ter topado participar do vídeo. O canal dele vai estar aí na descrição, vão lá. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.